Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, Os Segredos da Performance. Eu sou o William Correia, psicólogo esportivo. Aqui na nossa mesa, do meu lado, personal trainer Marcelo Santos. Também na nossa mesa de sempre, nosso nutricionista esportivo. Rapaziada, tudo certo aí? Tudo bem? Vamos para mais uma, mais um convidado aí. Isso. Hoje, de forma especialíssima, temos aqui na nossa mesa, né, um quarto integrante, professor Ademir Alcântara, o maestro, o Ademir, que é ex-atleta profissional de futebol de campo, jogou em algumas equipes por aí, como Internacional, Curitiba, do outro lado do oceano jogou no Benfica, no Marítimo, né, uma experiência vasta aí como atleta, e hoje trabalha já há alguns anos, né, Ademir, como conselheiro de campo, já, né? Mais de 4 anos aí como conselheiro de campo nas categorias de base do Curitiba. Ademir, primeiro a fala é tua, né, a gente agradece demais aí a tua presença, a gente tem certeza que nós vamos ter vários conhecimentos e várias situações bem interessantes que você vai trazer para a gente aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado eu, William, pelo convite. Obrigado, Marcelo, bom estar aqui com você. Rafael, prazer poder participar aqui com vocês, né? E se eu falar aqui, comentarista da TV Coxa e da Rádio Coxa, né? Hoje fazendo essa função também, que eu não sabia nada, né? De comentário. Fui convidado, acostumado, reinventando o microfone. É um prazer muito grande, William. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação estar aqui com vocês, pessoas que conhece futebol, conhece o extracampo, que muitas vezes muita gente não sabe o que significa isso para o futebol, né? Sim. O extracampo é muito importante. Se todo mundo soubesse a importância que tem o extracampo no futebol, eles poderiam ter dado muito mais atenção no trabalho de vocês, porque realmente é essencial no futebol, principalmente no futebol moderno. É verdade, legal. Obrigado, Ademir, pela sua presença. Bom, então vamos chamar nosso primeiro convidado aqui da mesa de hoje. É o Michel, vamos colocar o Michel aqui na nossa tela. O Michel, que é de Curitiba, e o Michel, ele é pai de atleta de futebol de campo de 15 anos. Michel, está na mesa aqui conosco, seja bem-vindo, traga aí a sua questão, vamos debater um pouquinho sobre ela. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite, Michel. Legal poder participar com vocês aí. Boa noite ao William, ao Marcelo, ao Rafael, ao Ademir. Legal. E a minha pergunta é, na verdade, é um pedido, né? Uma dica, uma orientação. Um atleta hoje sub-15, que tem o seu biotipo mais franzino e também o seu metabolismo ele é muito acelerado. Então, mesmo com uma alimentação assim orientada, mesmo com suplementação, uma dieta ajustada, ele tem encontra dificuldade no ganho de peso e de massa, né? E a gente sabe que hoje o futebol exige essa condição física, né, para poder performar. Então, a minha pergunta é essa: quais são as dicas, as orientações para que a gente consiga superar esses obstáculos? Muito bom, muito bom. De bola. Começo eu ou começo você, Marcelo? Posso dar o start? Então tá bom. Michel, primeiro, prazer, obrigado pela tua participação, pela pergunta. Você deu o primeiro passo e deu o primeiro passo correto, que é buscar auxílio profissional, né? Hoje em dia, como você falou, a dinâmica do esporte é uma dinâmica que exige muito do físico, né? Embora ele esteja com 15 anos, a expectativa e o desgaste de um treino e de partida também faz com que se crie necessidades de resposta mais rápida, né? E quando você tem um biotipo assim, ectomorfo, né, predominantemente ectomorfo, você tem um cuidado muito maior com a questão da reposição. Então, como você falou, ele já tem orientação direcionada, ele já tem um plano direcionado, nutricional. A gente vai ter que dar tempo ao tempo para que esse menino consiga se desenvolver, né? Com 15 anos, ele está ainda iniciando o desenvolvimento ósseo, motor, de massa muscular, de estrutura, né? Então tem que ter um pouco de paciência, porque é com o tempo que você vai mexer nesse set point que a gente fala, né? Ele vai ainda desenvolver massa muscular com trabalho físico, o Marcelo vai poder falar mais especificamente, e a alimentação vai ter que fazer parte dos cuidados diários de rotina. Não tem como fugir muito disso, né? Existe a suplementação, que vai ser um aliado regular da vida dele,
né? Alguns suplementos como hipercalóricos, como a creatina, que ajuda no ganho de força. Nessa faixa etária já se mostra interessante para que ele utilize. Não existe necessariamente uma contraindicação direta, a não ser que ele tenha alguma reação específica a algum desses suplementos, e a gente só vai saber à medida que vai administrando. E caso tenha algum tipo de reação, a gente pode fazer outras combinações que possam suprir essa necessidade. Mas primeiro, assim, se a gente for pensar numa avaliação inicial, você precisa analisar como que é a rotina desse menino, do teu filho, né, em relação a alguns hábitos alimentares, as facilidades que ele tem e as dificuldades que ele tem para começar a ingestão de uma dieta hipercalórica. Entender, né, como é que ele se sente na condição atual. Isso é verdade. Eu acho que é importante, Michel, entender com ele, assim, pro biotipo, pro perfil que ele tem hoje, pelo desenvolvimento que ele tem hoje, eu acho que é muito importante saber do atleta. Pô, ele tem ali um perfil mais franzino, né? Uma predominância específica em questão a biotipo corporal, mas como é que ele sente? Ele se sente fraco? Ele sente que ele cansa muito rápido? Ele sente que ele demora para recuperar? Né? Porque, assim, nem sempre tem relação. Às vezes o moleque é mais franzino, mas ele é forte, ele é muito forte. Exatamente. Né? Porque volume muscular não significa exatamente falta de força. Exatamente. Nós temos atletas assim, valências, né? Daniel é um exemplo, né? Tá no sub-20. Às vezes o atleta ele é um pouquinho mais franzino, mas ele tem uma capacidade de produzir força muito grande. Perfeito. Entende? Então, assim, eu acho que o ponto-chave para a gente conseguir pensar numa estratégia é entender como é que ele se sente. Né? Se a gente for comparar o Samuca, né, com alguns outros meninos da mesma idade, 2009, pô, ele fica um pouquinho abaixo, né, da maioria dos meninos dessa idade que estão em outros clubes, por exemplo. Né? Ele é mais franzino, é mais magrinho, né, e vai perder algumas disputas específicas. Só que daí, quais outras coisas, Rafa, que eu acredito que a gente tem que estar atento junto com a nutrição? Por exemplo, a nutrição é essencial. A gente sabe que ela é o carro-chefe, eu diria. Tem que fazer parte da rotina dele, do dia a dia exato. dele. Essa atenção. E muitas vezes pode ser cansativo, porque se a gente está falando de uma dieta hipercalórica, para um menino que não consegue sustentar uma faixa de peso X, né? Pode se tornar cansativo, ter que comer volumes calóricos todos os dias numa quantidade grande, e aí isso eu acho que sabotar é muito maior. Eu acho que um ponto-chave para essa situação é a gente entender o PVC, né? Que é o pico de velocidade do crescimento. Certo. Porque desenvolvimento é uma situação, crescimento é outra. Perfeito. Às vezes, muitas vezes ali, o pessoal confunde um pouquinho, mas ele não está desenvolvendo. Opa, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de valência, de capacidade física ou de crescimento? Tamanho. Perfeito. Eu acho que até complementar só, Michel, até para trazer o Ademir aqui para a mesa, que é a seguinte questão, né? O quanto que um atleta como esse, por exemplo, por ter uma valência, que a gente está falando aqui muitas vezes de força, ele perde a oportunidade de estar num grande clube. Com certeza. Ou muitas vezes assim, né? Ele vai chegar num grande clube e quando você faz a parte comparativa, a parte física não tem como enganar. Você vê a questão de estatura, eu sei porque eu sou baixinho, né? Ou seja, bateu o olho, tá o baixinho ali, tá o cara com 1,90 m, pô, mas espera aí, né? Quais são, até o cara, né, pisar no campo, mostrar que ele tem valor, mostrar técnica, mostrar competência, muitas competências mentais e emocionais, às vezes de comunicação, competitividade, liderança, até acontecer tudo isso, a primeira coisa que o clube vai ver é a parte física. Daí olha pro menino franzino. E que posição que ele joga, Michel? Ele joga de meio. Meio. Volante, né? Isso que o William falou, não sei se eu posso interferir aí. Claro. Hoje ele joga num clube no estado de São Paulo, né? Então, e tem sido o grande limitador, porque os clubes já estabelecem perfis, né? Então, se você não tem esse perfil de peso, estatura não é o tanto problema, de peso, você acaba nem tendo a oportunidade de apresentar o teu futebol, né? Então esse que hoje é uma grande verdade, né, nas categorias de base, né? Mas a boa notícia para você, Michel, aqui no Curitiba tem meninos pequenos também,
que estão tendo oportunidade devagarinho, estão vendo que eles têm força, aquilo, né? Que vocês falaram, eles são magrinhos, mas eles têm bastante força. Compensam, né? Isso compensa bastante. Nós temos o exemplo, o Daniel, um menino que ele em relação aos outros, ele é bem franzino, né? E ele está de titular do sub-20 e ele é sub-17. E ele é mais fraquinho, mais magrinho, mas ele tem uma chegada forte e ele é... Às vezes precisa romper esse protocolo do super soldado, né? Isso aí. Eu acho que o futebol brasileiro perdeu muito por conta disso, querer europeizar o nosso atleta, né? Porque a gente via, por exemplo, um Ronaldinho que saía franzino, foi para a França e virou no que virou, né? O Roberto Carlos saiu do Palmeiras, que já era um clube grande. O Robinho, Neymar. Robinho. Então, assim, se cria uma estrutura lá fora, a gente respeita e entende isso, mas a gente está vendo, por exemplo, hoje um Barcelona com meninos jogando também. Não vou dizer que são franzinos, né? Mas com estrutura talvez menor do que aquela Alemanha que jogou naquela Copa fatídica. Nossa. Não, às vezes até menor do que a exigência hoje mesmo. Exato. Você pega o Barcelona, o Yamal lá, né? 17 anos. 17 anos agora, ganhou sexto no ranking lá da claro que a dificuldade é maior, mas isso não quer dizer que ele não vai virar jogador. Só que assim, aí um exemplo, utilizando o Barcelona, o Yamal ali mesmo, pô, se a gente for analisar o corpo dele, a evolução que ele teve em um ano, fisicamente, foi gigante. Entende? E praticamente com a mesma idade do Samuca, um pouquinho mais velho. Né? Um pouquinho mais velho. Então assim, Michel, eu acredito que uma estratégia que poderia ser adotada em relação a esse perfil morfológico do Samuca ali, em relação à composição corporal, ganho de massa muscular, força, é identificar primeiro ali, né, se a gente já atingiu, né, o pico de velocidade do crescimento dele ou não. Né, quando é que ele vai ter esse estirão? Eu sei que foi do Samuel é mais tardio, né, mas será que já chegamos ou não? Né, porque vai influenciar também no ganho de massa muscular dele, crescimento ósseo e tudo mais. Até quantos anos ele vai crescer ainda? Mais 1 ou 2 anos? Pelo menos ali até os 18 anos ali, o moleque desenvolve. E assim, uma estratégia legal, né, mas daí teria que ser aliada com a nutrição do clube, com a preparação física do clube. Perfeito. Identificar o quanto e se é que ele está, né, fisicamente abaixo. Para o Samuel ali seria interessante ganhar 4 quilos de massa muscular. Seria interessante ganhar 5 quilos de massa muscular. O quanto é que falta para ele atingir ali um padrão, né? Não dá para dizer que é o ideal ali, porque é muito relativo, mas um padrão melhor. Mais próximo do ideal que os clubes procuram ali. E é muito difícil você engessar isso, né? Esse número. Exatamente, então, porque é individual. Sim. Pode falar, Michel. É interessante porque a gente acompanha, né? Faz esse acompanhamento e tal. Ainda tem mais um processo de crescimento, né? Ele provavelmente deve crescer mais uns 3, 4 centímetros. Mas é uma coisa que a gente tem muito encontrado dúvidas quanto a essa questão, é que hoje ele está num alojamento, né? Um clube pequeno. Então, a estrutura que o clube oferece, ela infelizmente, ela não consegue suprir toda essa questão alimentar. E aí a gente vai por fora, né, fazendo o que a gente pode. Sim. Mas eu percebo que isso é uma realidade que atinge muitos garotos que estão, às vezes, até num clube de base, mas que o clube, por ser menor, ele não consegue oferecer toda essa suplementação necessária para o atleta, né? Porque eu acho que a realidade do ela se estende à realidade de muitos outros, né? Ou de grande parte, que estão em clubes menores e, às vezes, precisam de um suplemento por fora, de uma estrutura por fora, né? Então, eu creio que essa, como eu falei, é uma realidade de muitos atletas que vivem essa situação. Eu acredito que a gente vive hoje uma realidade entre 14, 15, 16, que é o momento onde o tamanho e a condição física, ela fala muito mais alto. Mas se você olhar, às vezes, até o sub-17 de alguns clubes grandes, né, como o Ademir falou, tem muito garoto que passou por esse caminho árduo do 15, 17, foi resiliente e conseguiu chegar. Isso aí. Né? E eu tenho apostado nisso, porque realmente eu creio que ele não vai ser um atleta
com vigor físico muito forte, mas a gente tem trabalhado força para que ele chegue no 17, como o Ademir falou, com força. Né? Pode ser magro, mas forte. Aí ele consegue brigar com os meninos, porque ele tem um diferencial que é a relação com a bola, que é a qualidade técnica, que a gente está acreditando que isso vai fazer a diferença lá na frente. O mais difícil, né, Michel, é ele saber jogar bola, pelo que você está falando aí, ele sabe jogar, e o resto a gente vai tentando fazer com que ele vá crescendo, né? Isso aí. Esse encorajamento que é importante, né? Assim, porque muitas vezes o menino deve pensar que para ele não vai ter espaço. Por quê? Porque tem esse limitador que algumas pessoas acabam pondo, né? E a gente sabe que às vezes em alguns clubes isso é o que é o limitador. Eu mesmo. falei com o João Antônio Meia, que jogou no Paraná. Sim. Eu perguntei para ele lá no Grêmio, o que vocês usam para selecionar os meninos? Aí ele falou para mim, o primeiro, se ele sabe jogar bola, ele já vai ser selecionado. Aí talvez é o caso do seu menino. Depois eles vão tratar do resto. O momento vai chegar. Isso aí. É um momento ali de ter não pode desanimar, né? Um facilitador de desenvolvimento, de desempenho, vai chegar. E se tem qualidade ali, com certeza alguém vai olhar. Sempre tem alguém olhando, né? Isso não sempre tem alguém olhando. Não falha. Ainda acho, Rafa, que essa questão que o Michel traz, até para várias pessoas que ouvem a gente, que pode ter... Tá na mesma situação. Acontece Eu acho que a gente mostrar a obrigatoriedade, por exemplo, da tua função de acompanhamento desses atletas. Porque a gente falava, né, na questão do detalhe, que muitas vezes a parte nutricional, e se o Samuel não tem esse acompanhamento? Tendo um perfil suporte, ou um biotipo nesse sentido, e outra, né? Às vezes o atleta, acho que você até pode trazer exemplos, né, Rafa? Quando o atleta ele tem a suplementação, ele acaba tentando de alguma forma, né, com a preparação física, com suplementação, e pelo biotipo dele, o Michel acabou de falar, né, o metabolismo mais acelerado, o resultado passa a não aparecer, especialmente quando ele é jovem. E aí a capacidade que esse cara tem que ter de orientação, de apoio, de resiliência, de persistência, para saber que ele vai chegar lá no 17, 18, 19 anos, e aí talvez o resultado apareça de uma forma um pouco mais explícita, a obrigatoriedade de ter um profissional acompanhando. A insistência num protocolo e numa orientação direcionada é o que vai fazer... Assim eu tivesse, quando comecei a jogar futebol, que eu era bem magro, eu pesava 79 quilos. Com 1,85 m, 86. E assim eu tivesse um trabalho de vocês por trás, naquela altura, me preparando. Naquela altura, eu lembro que o Hermes me falou, menino, você precisa ficar um pouquinho mais forte para poder jogar no Internacional, para poder jogar numa equipe maior. O Hermes me falou aquilo, só que ninguém vinha me oferecer condições para fazer aquilo. Hoje os meninos no treinamento têm de tudo, né, William? Hoje eles têm, cada um tem seu... materialzinho separado, seu suplemento diferenciado um do outro, que não precisa mais, é isso, a né? dose diferente. No nosso tempo tinha água e água quente ainda, por isso que eu comecei a gostar de água quente, viu? Mas é verdade. Mas assim, Michel, da minha parte ali, eu acredito que identificar, tá? O quanto é que ele está abaixo, né? Avaliar se ele realmente está abaixo na condição de massa muscular, entender o quanto é que está abaixo e no momento oportuno a gente inserir essa carga. Isso aí. Né? O momento oportuno vai depender do calendário. Das possibilidades que você tem para incrementar esse tipo de treino. E a gente inserir, né, de uma maneira conjunta ali com a alimentação, com o descanso, que é importante para esse desenvolvimento e crescimento igual também. Massa de pão, né? Massa, mas tem que ter um tempinho para descansar e crescer. E no momento oportuno fazer um trabalho mais específico para aumentar esse volume muscular. E ao melhorar a estrutura. E ele se sentir à vontade, né, Marcio? Exatamente. Ele se sentir bem com a mudança. Exatamente. E eu não sei se alivia, Michel. Até hoje, no profissional, eu vejo profissionais com dificuldade com relação a peso. Então, assim, até um dia desse aí no nosso campeonato, uma exigência Rafael, a gente precisa aumentar o peso de fulano. Por quê? Porque a posição dele é extrema, ele corre muito, ele perde muito peso pós-jogo. Então, são vários detalhes que a gente tem que analisar. Às vezes, como ele está no alojamento, está num clube que é pequeno, que você comentou, não tem todo esse suporte, né? Mas já está melhor do que já foi, né, Ademir? Com certeza, muito melhor. Tá? E você tem que insistir nessa pegada de orientação e de auxílio profissional, que esse é o caminho mesmo. Isso a gente tem entendido, né, que a gente não vai conseguir nada sozinho e que hoje existem pessoas que são especialistas no assunto, né? O William é um que acompanha o Samuel, o Marcelo é outro, que quando ele vem para cá
de férias, ele faz um acompanhamento ali com eles, né? E é interessante porque eu acho que de tudo, o que a gente tem entendido é o processo. Esperar o processo, ter calma, saber que as coisas elas acontecem reflexo daquilo que você planta, que você semeia, né? Então a gente tem cuidado muito do coração dele quanto a isso, alinhar as expectativas, a realidade, para que às vezes a falta de oportunidade não significa a sua incapacidade, né? Mas é só uma questão de tempo. E a gente tem procurado, né, com a ajuda do William, a gente tem procurado trabalhar isso. E ele tem entendido, ele tem, né, provavelmente agora na próxima semana, ele vai fazer provavelmente ele faça uma avaliação num clube menor, né, o presidente do clube falou, Michel, não adianta levar com esse perfil para o Corinthians, para o Palmeiras, para o São Paulo, né, que eles querem outro perfil de atleta, então provavelmente deve ir para um outro clube fazer uma avaliação no clube menor e entendendo, né, a sua realidade, sabendo da sua condição, ter ciência de que tem o tempo certo para todas as coisas, né, e desfrutar do momento que está vivendo lá, né, é isso que a gente tem procurado colocar na cabeça dele. E tem sido muito legal, tem dado bastante resultado essa perspectiva. Isso aí, legal. Talvez o problema maior, né, Michel, não sei se o Ademir concorda, mas se fosse do contrário, né, Ademir? Não, é muito forte, potente, mas não tem bola. Tem aí é o problema. Isso aí. E ele jogando numa equipe menor não quer dizer que ele não vai virar jogador, entendeu? Ele vai jogar contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, e os caras vão ver que ele sabe jogar, ele vai poder no futuro ir para um time desse aí. Então ele tem que continuar, principalmente gostar daquilo que faz, procurar ajuda de profissionais como você está procurando, que esse é o caminho certo. Quando você vê que tem alguma necessidade de alguma coisa, procurar quem entende do riscado, e aqui está os meninos aqui que sabe muito, são pessoas profissionais muito capacitados, e é essencial no futebol. Eu falei, se eu fosse hoje, que eu tivesse pessoas assim para me ajudar a também desenvolver um pouco mais, ficar um pouquinho mais forte, poderia ter sido um melhor atleta do que fui também. Legal. É isso aí, Michel, a gente quer te agradecer, né, a tua disponibilidade, a tua questão, né, levantou aí várias questões aqui para a gente poder debater. Obrigado aí pela tua participação, cara. Eu que agradeço, obrigado aí por poder fazer parte aí desse momento aí com vocês, e estamos sempre à disposição. Um abraço a todos aí. Legal. Um abraço, Michel. Abraço. Até mais. Vai guardar Show a de copinha. bola. Você vai ver, na copinha ele vai arrebentar. Chegar a copinha. E acontece, né? Aí, ó. Ele é bom? Acontece. Bom de bola. Bom, pessoal, antes da sequência aqui na nossa mesa, chamar o nosso próximo convidado, só vamos anunciar aqui os nossos 3 patrocinadores, vamos colocar na tela aqui. Nosso patrocinador aí, Master Oficial, é a Tribo do Campeão, né, preparação mental de atletas, se você tiver interesse, né, para que o teu atleta tenha um acompanhamento psicológico, entre em contato com a Tribo, aqui na descrição desse vídeo, em qualquer rede social que você está acompanhando aí o nosso podcast, tem aqui, né, tanto o número do WhatsApp, tem o Instagram. Então entra lá, envia uma mensagem no WhatsApp, envia um direct lá para a Tribo, você vai ser bem atendido e com certeza vai ter todas as tuas dúvidas sanadas. Bom, nosso segundo patrocinador, FT10 Esportes, está aí na nossa tela também. FT10 Esportes, seriedade na formação de atletas e cidadãos. A FT10 também com a gente desde o início aqui desse projeto, desde o primeiro episódio, né? Aqui na descrição também você encontra aí os contatos da FT10 para que você possa levar lá, né, o teu filho, a tua filha, o teu neto, para fazer uma aula experimental, conhecer a metodologia deles, os professores que estão envolvidos. Então veja aqui na descrição do vídeo se você tem interesse aí de entrar em contato, né, com essa rapaziada aí da FT10. E o nosso terceiro patrocinador, Duon Vitaminas. A Duon, que é a fornecedora oficial de vitaminas do Paraná Clube. Da mesma forma, aqui na descrição, nós temos aí o contato do Marcelão, né, Rafa? É o Marcelo que comanda a Duon. O contato do Marcelo e também o Instagram deles. Então entra lá, dá uma olhadinha no produto deles, né, entra em contato com o Marcelo, manda um direct lá para a Duon, para que você que tem essa necessidade, seja para a tua instituição, seja para você enquanto indivíduo mesmo, né, entre em contato com eles, vê as condições, os valores lá das vitaminas deles. Tá? Então tá tudo aqui na descrição desses vídeos. Beleza, vamos para o próximo. Vamos chamar aqui na nossa tela o professor Diogo Pedotti.
Ele que está diretamente da cidade de São José dos Pinhais. Olha aí, ó. Cadê o nosso professor Pedotti? O Pedotti, que ele é treinador e coordenador da Escola Tupiniquim de Futebol de São José dos Pinhais. Pedotti, está na mesa aqui com a gente. Seja bem-vindo, professor. Traga a sua questão para a gente poder conversar um pouquinho. Fala, gente. Boa noite. Boa noite, aí? Tudo certo? Então tá bom. William, obrigado pelo convite. Abraço aí, Rafael, Marcelo, professor Ademir. Prazer estar conversando com vocês aí. A gente está passando conhecimento e adquirindo conhecimento, que eu acho que isso é o mais importante nos dias de hoje. O professor Ademir, estava muito interessante a conversa anterior aí, fiquei com vontade de dar vários pitacos aí também. Essa é a ideia. Anotei várias coisas aqui para colocar junto na pergunta e eu quero contextualizar a pergunta rapidinho antes. Claro. E o professor Ademir falou do extracampo, né? E eu acho que é isso que está sendo feito aí, é o extracampo, é passar o conhecimento. E daí o conhecimento vem, a capacidade de orientação que vocês comentaram também, tanto de pais quanto dos profissionais que trabalham nessa área, né? E a gente falando de preparação de atleta de rendimento, mudou muito o que acontecia há 10 anos, 15, 20, 30 anos atrás para o que acontece hoje. Nós temos muitas escolas de futebol, nós temos muitos trabalhos de essas academies que trabalham com rendimento, né? Muitos profissionais envolvidos, cada vez mais todo mundo se especializando nas áreas. E o que eu acredito é que esse extracampo, essa orientação de pais e profissionais, é o que vai dar a diferença no caminho. O professor Ademir, na preparação dele, na vida dele, ele teve um outro caminho ali, até na questão infantil, de brincadeira, de rua, e hoje em dia não tem isso. Hoje em dia a gente faz isso tudo dentro das academias, das escolas e tudo mais. Em uma parcela da cidade, a gente pega alguns meninos em algumas regiões mais afastadas, que brincam bastante na rua, que esconde, sobe em árvore, mas a gente pega outra parcela que vive num mundo fechado. E nessa preparação de atletas de rendimento, de alta performance, a gente vê uma situação cada vez mais prematura também no futebol, assim. Trabalhando com futsal cada vez mais cedo, 5, 6 anos, e pais bastante se movimentando bastante para cuidar desses meninos e querendo cada vez mais que eles evoluam desde cedo. E eu escuto bastante assim os pais falando: não, eu pego meu menino e vou na pracinha com ele para fazer uma parte a mais ali, técnica, física. Mas eu nunca ouvi um pai falando assim: eu pego meu menino e vou ali com ele na frutaria, na verduraria ali para a gente falar de alimentação saudável. E eu não pego ele também e vou aqui assistir algumas coisas para a gente ter mais conhecimento da questão psicológica aqui. Então, a minha questão é como que a gente consegue inserir no planejamento no planejamento de evolução de tanto de meninas e meninos, né, os cuidados com a nutrição, com a parte psicológica, e eu quero dizer quando, pensando nessa questão cada vez mais prematura, e nessa questão de orientação, tanto de pais, que são os que estão na direção do controle, como dos profissionais, né, que tem todo o respaldo da sua profissão. Show de bola. Que beleza, hein? Muito bom. Foi, inclusive, conversamos há pouco tempo, né, Ademir? Agora em off, antes a gente estava falando da necessidade de repente, os meninos brincarem. Exato. Eu sou até contra, muitas vezes, menino de 7, 8 anos já querer ir para clubes, já nessa idade a gente tem que brincar mais na rua, assim, né? Atividade lúdica, né? Isso, cada um desenvolver por si, muitas vezes aquele menino que pega a bola, dribla e não tá acabando isso já desde cedo, muita parte tática, muita parte técnica, né? Esquecendo um pouco de deixar o menino brincar, essa idade tem que brincar. Um assunto que o pessoal confunde muito, e eu acredito que em todos os nossos episódios, em alguma pergunta se encontra. O pessoal confunde muito isso. Iniciação precoce com especialização precoce.
Entende? A iniciação desportiva, ela não precisa ser de uma forma de especializar a criança. Querer que uma criança vá para o clube com 6, 7 anos é uma forma de especializar. Não precisa especializar. A criança, ela pode iniciar a sua atividade ali com 5, 6 anos sem problema nenhum, mas com um caráter diferente, com um caráter desenvolvimentista, com um caráter, onde a gente estava falando em off também ali, de aprimorar movimento, de aumentar repertório motor. Usar o treino como uma brincadeira, assim, fazendo tipo uma brincadeira, mas ensinando já os fundamentos, né? E outra até na tua área, né, Marcelo, quanto que essa especialização precoce, o menino lá com 5, 6, 7 anos, ao aumento de probabilidade de ele ter uma lesão séria, por exemplo, né, 10 anos depois, de tanto que o menino repete movimento específico, pronto. Aí entra também na tua área, né? A relação da expectativa do pai, né? Esse o pai tem uma expectativa que o menino com 8 anos ele seja muito diferencial. Vocês sabem, né? Que tem estudos, né? A gente sempre trabalha com estudos. Sim. Tem vários estudos aí que relacionam ali a influência dos pais e a carreira curta do atleta. E a relação é muito grande. Porque é muita pressão desde cedo, né? A relação em cima do menino grande. para ele virar jogador já também. Então, essa questão psicológica, né, do William aqui, eu acho muito interessante o que o William faz, que é a orientação para os pais. Né? Não só para os atletas, mas os pais têm que ter o entendimento. Né? Porque assim, o moleque de 6 anos, ele não decide o que ele vai fazer. Ele não decide. Ele quer brincar, né? Entendeu? Verdade. É o pai que coloca que você... E eu falo por experiência própria. A gente atende muito moleque lá hoje que às vezes ele nem quer ir pra base. Mas o pai fala que ele tem que ir pra base. Tem que virar jogador. Porque todo mundo tá indo pra base. Mas antigamente também era assim, né, Ademir? Você vê casos de jogadores assim, o pai foi frustrado, não conseguiu ser jogador, colocou o filho. Aí o filho virou jogador. Você sabe, assim, experiência, meu pai jogou bola também, mas amador, né? Ele me incentivava, olha como é que é. Meu pai, quando eu era pequeno, ele me ensinava a chutar com o pé esquerdo. Ele falava, filho, chuta com o pé esquerdo agora. Eu lembro bem disso. Olha, eu chutava, com o pé direito você sabe chutar, chuta com o pé esquerdo, chuta com o pé... E eu fiz muito gols na minha carreira de pé esquerdo. Então devo muito de ter chutado com o pé esquerdo pro meu pai em casa, quer dizer, né? E nunca foi uma cobrança, né? Nunca foi uma cobrança, apenas brincadeira com ele, e você vai e acaba... É isso aí. Entendeu? É isso aí. Eu acho que dentro da pergunta do Pedotti, acho que é legal a gente poder trazer em discussão, que é assim, né? Como? Que é o que ele traz ali, né? O como levar esse tipo de entendimento que os pais têm esse impacto, né? O como que, não só de repente, né? Claro, igual o Marcelo falou, né, muitas vezes a gente vai até em algumas instituições, inclusive a do Pedotti, a gente teve recente lá, para conversar com os pais, né? E é muito interessante as trocas que tem, até porque o pai não tem o conhecimento, o entendimento de como é que é lá dentro, né? As situações, igual você falou, né? As pressões que acaba acarretando, mas eu acho que é um desafio gigantesco para a gente que trabalha com esporte, e especialmente com a iniciação, e especialmente com aqueles que são bem pequenininhos, de fazer com que a ansiedade do pai e da mãe não prejudique, inclusive, o que pode vir a se tornar um grande atleta. E como que a gente pode fazer isso, né? Levar para dentro das escolinhas, até das categorias de base, né? Esse envolvimento que traga os pais, mas que essa ansiedade acabe não atrapalhando o processo. Né, o Pedotti foi muito bem no que ele falou ali, né? Muitas coisas que ele falou ali. E os pais não sabem o que, assim, é uma pressão no menino, sabe? Eu vim para Curitiba com 15 anos e vim mais, assim, um pouco mais preparado. Com 15 anos você já está um pouquinho mais, assim, maduro, né? E quando é para você ser jogador, ou quando você tem qualidade de ser jogador, não é começando aos 7, 8, você pode começar aos 12, aos 13, tranquilamente. Alguém vai ver você jogando. Alguém vai ver. E vai falar, poxa, esse menino tem condição. E vai levar ele jogar. E sem aquela pressão dos pais de tal menino lá, eu vejo lá os meninos falando, não, meu pai falou que eu tenho que chutar pro gol, meu pai falou que eu não posso ficar passando bola. E daqui a pouco os pais estão discutindo entre eles porque o filho não passou a bola pro outro. Porque... Então isso aí não pode acontecer. Mas existe um paradigma, né, Rafa, muito forte que floresce ainda hoje. O atleta, ele vai ser um atleta profissional se ele estiver num clube até os 14 anos. São os mitos, né? É tudo mito. Entende? Tipo assim, tem 15 anos, tem 15, 16 anos, já era, ficou tarde. Não é, a gente sabe que não é bem assim. A Ademir deu um exemplo agora. A gente sabe que não é bem assim que funciona. Tem jogador que virou profissional com 22 anos, com 20 anos. Nunca tinha jogado. O Zambiase veio para o Curitiba com 24 a 25 anos e nunca tinha jogado. Virou referência. Virou referência. Exatamente. Então, e assim, eu acho que o jogar limpo é o mais importante. Passa pela questão da educação, né? Eu acho que é uma dos combos, né, fazer que o Pedotti estava comentando ali na pergunta. O profissional ele tem a responsabilidade de passar a informação para os pais
para os atletas, mas para os pais, né? A peça importante aí é o pai. Como o Marcelo falou, 6 anos não é a criança que define. Não escolhe. Não escolhe, né? Ele tem que sentir a vontade de estar ali, tem que gostar de estar ali naquele ambiente. Exatamente. Porque se a gente passa a realidade para os pais, vida de jogador não é uma vida fácil. A pessoa vê o glamour, né? Vê entrando ali ponta no do estádio. iceberg, né? Muita coisa passa e às vezes até os pais não percebem. O que é preocupante. Você vê um menino de 12 anos saindo de casa e tendo que ir viver o sonho, talvez dele mesmo, em uma cidade que é daqui a 1.500 quilômetros de casa. Eu vim de 500 quilômetros, Aí, né, de Cianorte para cá. E já é uma decisão difícil para o pai e para a mãe, né? Muito. E aí precisa ver qual que é a realidade que parte da infância dele vai ser isso. A pressão que o Ademir comentou. Isso. E eu vim por necessidade. Se tivesse condições dos meus pais, eu não teria vindo para ser jogador de futebol. Eu teria ficado morando com meus pais, porque foi o desapego foi muito difícil. Você ficar longe da família foi complicado naquela altura, porque não tínhamos informações nenhuma que nós temos hoje, né? Pra você falar no telefone, você morava lá em 20 meninos, tinha que entrar na fila lá, ou ir no orelhão para ligar. Orelhão, rápido, isso aí, ó. Aí então, caía a ficha, você perdia a ficha, aí muito complicado. ia ter que comprar outro. Tempo para conversar. Exato, mas morava no cada um estádio, tem seu quantas tempinho pessoas, e tal, e alojamento. Muito difícil. Então eu passei aquela barreira por necessidade, não foi por prazer, praticamente. E eu acho que a questão da educação, se eu for puxar para a parte da educação nutricional, em algum momento, passando o tempo, esses pais e o próprio atleta, o garoto, ele tem que entender que a rotina do atleta é uma rotina que passa por alguns cuidados e pesada, né? Que não tem como fugir, né? E aí vale do profissional conseguir direcionar, e é com o tempo, não é uma palestra, não é uma ação que você... Parabéns até para o Pedrotti que chamou o William para fazer essa ação lá com os pais. Eu acho que um estímulo. O caminho é esse aí. É um estímulo. A gente tem muita informação, mas a gente não direciona essa informação muitas vezes. É tudo muito solto, né? Então, se fica esse fio solto, como eu costumo dizer, às vezes não cabe para fulano, não cabe para ciclano, e eu estou buscando uma informação que é direcionada. De repente, assim, com os profissionais... O trabalho que o William e o Rodrigo faz no Curitiba é espetacular, então, né? Quando o Paulo Tora chegou, né? Que falou, deu mais oportunidades, sempre falei com ele, isso aí... não sabe a importância que é esses profissionais que fazem esse trabalho no Curitiba hoje para os jogadores, tanto profissional, muitas vezes tem muitos casos, né, que, claro, profissionalmente o William não pode, que isso é uma coisa... pode expor, né? Mas muita gente precisa da parte psicológica para poder ajudar. Já dizia o Carpegiani, um treinador que foi um craque de bola, jogando no Flamengo, no Internacional, foi meu treinador no Internacional e aqui no Curitiba, ele falava isso, eu acho que até um pouco mais, ele falava que futebol é 70% é cabeça e 30%, não sei se é mais ou não o que o William acha, mas ele falava isso aí. Mas é o carro-chefe, né? William, é o carro-chefe. Oi, Pedrotti. Perguntando, juntando aí com o que vocês falaram, eu vou contar dois casos rapidinho. A gente teve um menino que foi alguns anos atrás, uns 8 anos atrás, e não estava já há 8 anos atrás esses conhecimentos que a gente tem, né, e essa busca, tudo até de orientação, era menor ainda, 8, 10 anos atrás. E o menino foi selecionado para fazer uma avaliação num clube bem bom lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E era um menino de uma classe boa, assim, sabe? E quando ele foi para fazer a avaliação, um menino de 14 anos, 15 anos, que tem tudo em casa, né? Não tem tudo em casa, e mais um pouco. Ele foi fazer a avaliação, a gente tentou orientar da melhor forma possível, conversamos bastante com ele, até mesmo em relação à vestimenta para ele levar, o que ele leva, o que ele não leva, tá? No segundo dia da avaliação, porque daí o futebol junta todo mundo, né, de várias classes, várias coisas. No segundo dia de avaliação, o pessoal começou a pegar no pé dele e quando ele foi atrás da chuteira, a chuteira dele estava dentro do vaso. Ele pegou a chuteira dele, fez o treino e foi embora no dia seguinte. Ele não quis ficar. E daí tem outro caso, né, 2 meninos foram para um clube do interior do Paraná. E também de situações diferentes de vida. E lá no clube, que a gente sabe que futebol também é feito de dinheiro, né? Você sustentar lá 50 meninos de 13, 14, 15, 16, 17 anos não é pouca comida, né?
E o menino deles ali era salsicha, macarrão de salsicha, frango. E era um menino também que tinha tudo em casa. Esse menino aguentou ficar lá um mês. E o outro menino, que era de uma situação um pouco mais, né, mais batalhadora aqui na vida, ele mandou ver. Ficou. E hoje em dia, agora ele está com 17 anos, eles fazem 2 anos, 1 ano e meio. Ele até está em outro clube no interior de São Paulo, super bem, assim. E a minha pergunta para você, dentro disso, você acredita que a desistência, sendo 30, 70, essas ideias assim, né? A desistência, a perseverança, tem alguma coisa que você identifica que esteja vinculada à vida da família, assim, alguma coisa? Só não entendi o contexto, Diogo, quando você trouxe ali essa parte final. Não sei se travou aqui, pelo menos para mim. Ficou bem baixinho para mim, eu não entendi só o final da pergunta. Se você acredita que a família, a situação familiar da pessoa, ela influencia no quanto o menino vai ser batalhador ou não. O ambiente, né, socioeconômico. Sim, eu acredito que sim. Quando a gente fala inclusive, no podcast a gente fala muito da questão do perfil do indivíduo, perfil comportamental. E, cara, em todos, até nas palestras a gente leva, né? É genética e é ambiente. Cara, se eu tô num ambiente, eu posso interpretar de 2 formas. Ou eu tô num ambiente de escassez, que ele é muito ruim, que eu preciso superar, preciso ter força e continuar, e isso vai ser a minha subsistência, isso vai ser a minha motivação. Isso que eu falei, necessidade minha conta gasolina. muito. Ou o contrário, né? Ou a minha primeira dificuldade, ele vai falar, cara, meu pai e minha mãe não precisa era sempre precisa escassez. disso, não, né? deixa eu continuar como tá. E já vi muitos casos assim, né? Muitos casos de, às vezes, para você chegar a um profissional, você engole muito sapo, né? Não é... Você tem que passar por muitas situações que você, às vezes, vira... e no meu tempo era bem pior ainda, que os profissionais falavam, vai buscar lá não sei o quê. Aí, quietinho lá, voltava os profissionais quando reunia perto da gente, você tinha que ficar quieto, senão levava cascudo ainda, né? Mas o teu contexto, Ademir, pra você, e aí eu digo familiar, amigos, tudo isso, mais te fortalecia ou te dava desafios? Mais fortalecia, né? É aí que tá. Eu falava, eu não vou ser igual a esses caras. Nem todo mundo é resiliente, né? Eu não vou ser igual a esses caras. Quando eu chegar na situação desses caras, eu não vou ser igual a esses caras faziam. Vou fazer igual. Não vou fazer igual. A motivação, ela tem que ser pra cima. Né? O que acontece muitas vezes, alguma mulher que ele entra numa situação dessa e desmotiva, né? Ele motiva pra baixo. A gente fala assim muito lá na elite. Eles motivam pra baixo. Eles precisam motivar pra cima. Porque, na verdade, um tá querendo o lugar do outro ali. Então, fica naquele negócio. Quem disputa, pode te derrubar, tenta te derrubar. E se você for meio fraco, você acaba... Você tem que mostrar essa força, né? Às vezes você nem sabe. Não sabe que tem, né? Não sabe que tem. Não sabe que você tem. só encara e vai. Né? Meu menino vindo de Cianorte, que, né, é difícil. Acostumado, vem pra capital, de repente tá no meio daquele monte de menino, cada um com aquele mesmo objetivo, e um tentando, sabe? E às vezes alguns com um talento superior ainda. Superior, muito superior, e às vezes ficou pelo caminho, e uns que, eu falo pros meninos hoje em dia nos treinamentos lá, falo assim, vocês não desanimem quem não tá jogando, porque o futebol é muito dinâmico. Daqui a pouco você não tá jogando, vem um treinador, olha pra você e fala, vem cá esse menino aqui. E é um jogo. E é um jogo, já ele vira jogador, e o outro que tá ali na beira pra subir e não consegue. Já vi atletas no profissional que treino, ele tá na lista de dispensa do 20, treino amistoso com o profissional. A história do amigo, você tem que estar aqui. A história do Kaká hoje ele tá jogando Champions League, tá? A história do Kaká foi assim. Essa é a história. Só isso. A história do Kaká foi essa. E eu ouvi esses dias uma frase que diz assim, é muito mais difícil se você ser jogador de futebol do que você passar na medicina na Federal. Eu, por exemplo, nunca ia passar na medicina na Federal. Por isso que eu escolhi o caminho do futebol, que eu tinha mais... Eu vi esses dias um gerente executivo comentando um estudo, eu não vou falar o estudo porque eu não sei qual que é, mas ele comentou que a cada 1.000 atletas, 4 vivem mesmo do futebol. É isso mesmo. Ou seja, a peneira vai cada vez mais... Funila, né? O número que eu tenho, Rafa, é que a cada 100.000 no profissional, um chega. Aí. A cada 100.000. Pior ainda. A funila demais. É muito difícil. O funil é muito estreito no final, né? A gente vê ali, vai chegando, os meninos do sub-20, vai chegando, daqui a pouco vai abrindo. Tem muitos que... Sobe, não joga, volta, sai. N coisas, né? Pedotti, antes de te agradecer aqui pela tua participação, eu só quero te dar uma ideia desse como. Quer compartilhar esse podcast no grupo de pais e mães? Coloca lá. Porque aquilo que a gente estava falando, né, do como muitas vezes é o levar o conhecimento. E parte da nossa ideia aqui, né, dessa mesa,
é trazer um conhecimento gratuito, rápido, né? Um episódio de 40 minutos, 45, que às vezes o pai e mãe ouvindo isso aqui, não só da gente, né? Por isso que é legal trazer um convidado. Alguém que está desistindo, de repente escuta isso. Exatamente, ouve o Ademir aqui e fala, cara, com 22 anos você pode ser profissional. Aí o pai fala, opa, pera aí, o meu tá com 12, eu tô querendo desistir já. Ele não passou no coxa, eu não quero mais ser Exatamente. jovem. Eu falo para os meninos sub-20 que estão meio desanimados, que estão para sair do Curitiba, eu falo, ó, não importa, se você sair do Curitiba, vá para o Toledo, vai para o Cascavel, vai para qualquer time, jogue, porque daqui a pouco o Curitiba vai lá e contrata você, que você está jogando e está jogando bem. Exato. Isso não quer dizer que você não vai virar jogador. O é um exemplo disso. Exatamente, voltou. Sub-20, voltou, fez gol já, tá jogando. O Zé Rafael foi pro Londrina, voltou pro Curitiba, não deu certo de novo, voltou pro Londrina, depois foi pro Palmeiras, quer dizer, isso. Tinha tudo para não virar, né? Pra parar, Para parar. O que o Michel tava falando no episódio, no momento anterior ali, né? Ele falou, cara, aproveita o processo. Pronto, deixa as coisas acontecerem com bons profissionais, boas orientações e tal. Então, E acho olha que que isso o trabalho que vocês papel. têm para oferecer para as pessoas que têm um filho que quer virar jogador de futebol e tem alguma dificuldade de peso, de altura, de coisas, procure profissionais capacitados, que com certeza vai melhorar e muito a chance dele de virar um jogador profissional. É isso aí. Só um último parênteses aqui, William. Em relação à questão do Pedotti ali, como que ele pode inserir, né? Eu vejo pela minha realidade. Eu trabalho 100% com conscientização do atleta. Eu falo para os pais, assim, em muitos treinos a gente vai mais conversar do que atleta do que de fato praticar o futebol. Eles precisam entender os porquês. Perfeito. O atleta que não conseguir entender os porquês, os pais que não conseguirem entender os porquês vão estar atrasando lá no menino. Então, essa conscientização, essa fala constante, esse entendimento contínuo. Puxa os o que pais vai fazer para diferença. junto, né? Puxa os pais para junto. Que eu acho que eu só falar uma coisinha do meu tempo. Quando eu estava tinha subido profissional, aí eu fui morar com meu irmão. Aí meu irmão também com poucas condições. E aí eu vinha do treinamento pesado, profissional. Chegava em casa, sabe o que a gente comia? Arroz com ovo. Olha aí, ó. Tinha aquele arroz que fervia, colocava ali na panelinha, fervia o arroz, era um saquinho, colocava o ovo junto ali, fervia, terminava aquilo e comia. Para o atleta não é o... E muitas vezes já vi história mas comia isso aí. Leite com polenta. Então, assim, antigamente tinha que se virar de alguma maneira. Comparando hoje o que eles têm. A oferta que hoje tem. É isso aí. Pedotti, a gente quer agradecer a tua presença, a tua questão. Acho que gerou vários debates, vários estímulos aí, não só para você, como para muitos treinadores, coordenadores de projeto, gerente de futebol, quem quiser assistir esse nosso episódio, que vai sair com certeza com muitas ideias, né? Sem dúvida. Então a gente agradece demais aí que você estimulou a gente aqui a debater, e claro, tudo que você trouxe com a tua visão, né, cara, de coordenador, de treinador, e então a gente agradece aí, tem certeza que vai chegar em muita gente aí esse conteúdo e muitas pessoas vão poder aproveitar, né? Gente, obrigado a vocês aí, conversa maravilhosa. Pena que acaba uma hora, né? Podia ficar horas conversando. Mas você volta. E parabéns aí, gente, de novo. Acho que difundir o conhecimento aí é o que melhor a gente faz e deixa delegado aí. Tá bom? Obrigado. Exatamente. Boa noite para vocês. Obrigado, Pedotti. Um abraço, meu irmão. Show de bola, gente. Vários temas nessa mesa de hoje, né? Nesse episódio, né, de hoje. E Ademir, a gente quer finalizar aí aqui, claro, bebemos bastante aí do seu conhecimento, da tua experiência, né? Você que já está acostumado com rádio, televisão, tudo isso, veio aqui, abrilhantou aqui a nossa mesa com várias ideias, várias situações. Em nome aqui, né, de nós três, né, a gente quer agradecer a tua presença e, claro, deixar tuas considerações finais aí para finalizar mais um episódio dos Segredos da Performance. Eu que agradeço, a gente sempre aprende com os jovens também, né? Eu gosto muito de conversar com o William, que sempre foi muito, assim, atencioso comigo, com o Cláudio no CT, sempre um prazer estar com você e com o Rodrigo, né, que são dois profissionais de alto nível que a gente vê o trabalho que vocês fazem lá diferenciado. Prazer em conhecer, Rafael, prazer. A gente fica muito feliz em poder participar quando é convidado né, você já tinha me convidado uma vez para participar do teu, live, né, e eu vim com muito prazer também. E a gente poder falar de coisas que aconteceu comigo é legal, né? Coisas que eu passei. Eu acho que é importante até pela vivência que você já teve, né? E as pessoas conseguirem absorver um pouquinho e quem consegue captar vai longe, né? É importante você passar aquilo que aconteceu com você, né? Eu gosto muito de contar porque
vida de jogador de futebol é uma vida muito sofrida. Muita gente vê com o jogador Neymar ganhando aquele monte e fala, pô, a vida, mas o Neymar é só um, né? Tem muitos jogadores que correm atrás, aí a gente sabe, no interior aí. É outra realidade. É outra realidade totalmente diferente. Então, agradeço quando precisar. Grande honra. Doutor William, só convidar que Foi a gente uma aula, tá aqui. foi uma aula. Com vocês. Foi uma aula para nós. Obrigado, eu. A honra é nossa, Ademir. Você que esteve com a gente aí nesse episódio, obrigado pela tua participação aqui. Deixa nos comentários, né, o que você achou desse episódio, a tua opinião. Coloca aí nos comentários, compartilha com a gente. E, claro, clica aí no link da rede social que você está acompanhando e divulga, né, nos grupos aí que você participa, que são esportivos, da tua escolinha, pais e mães de atletas, tudo isso. Né, compartilha com teu filho, tua filha, que são atletas também, para ouvir um pouquinho aí do nosso podcast. E o Marcelo passar o endereço dele para nós aí, para a gente saber aí, quando souber que tem alguns ex-jogadores que está aí vai ser uma honra à disposição, passar para o Marcelo dar jeito nos caras. Boa, Né? vai ser uma honra. Dobradinha aí. Valeu, Sucesso. galera. Obrigado, um abraço a todos.